Rapaz, aí eu queria que vocês prestassem atenção nas iniciativas dos psicopatas do Movimento Brasil Livre, né? Bom, a gente sabe muito bem que tem gente ali que vai tentar, né, galgar alguns carguinhos acima, né? Tipo que está acontecendo com a Amanda Vitorazzo, tipo que acontece com esse Guto Gastarias e tipo que acontece com aquele Renato Batista, né? Que hoje ele é assessor parlamentar do próprio Guto, né? Então ele vai tentar mais uma vez aí ser candidato a deputado. Bom, ser candidato ele já é, né? Ele já é, ele não vai tentar, pô, certo? Mas, enfim, ele vai tentar ver se consegue sair, né? Se consegue ter uma certa independência, né, do Guto Gastarias, né? Mas, enfim, eu havia feito um post aqui ontem, né? Falando justamente sobre o Guto, né? Fazendo um corte sobre um post dele, né? Um post desse sociopata aqui, que, olha só, eu chamo ele de sociopata por quê? Porque, ó, vou ter que rememorar, né, o que a gente havia conversado sobre ele há alguns meses atrás, né? Esse maluco aqui havia sido exposto, né, por querer, né, por ter querido, nem sei se existe essa porra desse termo, por ter querido abortar a própria filha. E ele havia pressionado, isso aí havia sido exibido em áudio, né? Ele havia pressionado a sua então namorada a fazê-lo. Ela não quis, e pelo que eu havia lido, né, em alguns documentos aí, foi o atual namorado dela que havia impedido que ela fizesse esse aborto, certo? Mas aí tá, aí o Guto hoje, que inclusive é casado com uma mulher, com uma dançarina de funk, né, que é o tal do MC Ig, certo? Porra, o cara, ele ainda continua a sustentar essa personagem de anti-abortista, de conservador, né, e tudo mais, mesmo a casa dele tendo caído, certo? E aí eu havia feito esse corte aqui, né, dele, ó. Bom, primeiro que eu havia escrito. Esse maluco queria abortar a própria filha, até hoje não denunciou a tal clínica nos Jardins, bairro de alto padrão de São Paulo. Inclusive esse maluco aqui, né, no áudio, ele detalha, né, mas o processo, ele não é sangrento, ele não é tão violento, né, o processo abortivo, certo? Ele havia, inclusive, né, a partir do próprio áudio, né, ele havia falado de uma forma mais branda, até para não, digamos assim, é como se ele tivesse previsto, né, que aquele áudio seria vazado, né, e que se ele falasse para então namorada dele de uma forma mais agressiva, né, ele seria condenado, ele seria certamente condenado, né. Mas aí tá, aí então ele tentou convencer ela lá, né, falou que não tem por que não fazer, né, não tem por que não fazer, e ela não fez, né, felizmente ela não fez. Mas aí tá, esse maluco, e agora mete essa, é sociopata ou o quê? Aí a gente vai ver aqui o post mostrando, né, mais uma vez a hipocrisia do Guto Gastarias, né? Guto Abortarias. Quem destrói a vida de uma criança não merece segunda chance, progressão de pena ou saidinha. Tipo, aqui já mata que esse maluco aqui seria inconfiável para qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ele tentou matar a própria filha dele. O Augusto, né, de Zacarias, tentou matar a própria filha dele, tá? Meu projeto para Brasília é um só: prisão perpétua para estupradores de menores. Hoje o sistema trata esses monstros como vítima da sociedade e logo os devolve para as ruas. Nós vamos mudar a lei e garantir que esses vagabundos apodreçam na cadeia. Lugar de estuprador é atrás das grades, para sempre. Conto com você nessa guerra. Vote Guto Gastarias 1477. Você entende que de alguns meses para cá, né, o MBL se especializou em bolar esses projetos de lei aí, né, que, tipo assim, fogem da Constituição, né, e tudo mais. Inclusive, né, soltaram que o Kim Kataguiri, ele faz uma espécie de avaliação com os chupadores de saco dele, né, para verificar, pô, você pode criar tal lei e tudo mais, aí você repassa para mim, não, repassa para mim não, você passa para mim, aí eu vou ver se é cabível, né, para a gente colocar de fato como um projeto de lei oficial, né, e tudo mais, né, provando para você que eles tratam tudo como se fosse uma grande brincadeira, cara. Eles tratam como brincadeira, eles tratam coisa séria como brincadeira, né?
E não é porque o Guto Gastarias aqui, né, sempre tá na beca, se veste bem pra cacete, né? Que ele seria diferente, né? Ele tanto não é diferente que ele mostrou a hipocrisia, né, de se colocar aqui para fora como sendo um sujeito, né, um sujeito pró-vida, um sujeito conservador, mas que na prática, né, ainda mais na vida pessoal dele, seria o contrário. Se ele fosse conservador de fato, olha só, ele nem estaria no MBL. Né? Só para começar, né, o MBL esse que, até pouco tempo aí tinha uma candidata a deputada feminista abortista. Por mais que eu curta, né, Espectro Cinza, não em relação, né, ao que ela fala politicamente. Eu falo que eu curto ela no sentido dela ser atraente, né, e de ser uma pessoa minimamente interessante. Mas ela é uma feminista abortista, cara. Simples assim. E tava num partido, né, tava numa agremiação política, né, que se põe como de direita. Certo? Você tem isso aí, você tem aqueles projetos, digamos assim, com um pé no eugenismo, né? Tipo o que a Clara, a ucraniana do MBL, né, havia proposto lá, né? Que era de, a gente vai ter aqui o DNA de todo cidadão brasileiro, assim fica muito mais fácil de fazer política pública, blá 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 blá. Ou então você pegar lá o outro candidato, o engenheiro Léo, o maluco, vou ter que repetir, sempre vai ser necessário eu repetir isso aí, né? O maluco, ele havia proposto aborto para crianças com síndrome de Down, isso aí já identificados na barriga da mãe, com crianças que têm transtorno do espectro autista. Bicho, tanto é que ele é chamado de abortista e eugenista Léo. Né? E essa galera aí, né, num grupo político que se põe como da direita. A galera que mama o Xandão, certo? Que louva o que havia acontecido com Jair Bolsonaro, que eles sabem que havia sido uma baita de uma injustiça, certo? Com o único propósito de detonar a direita bolsonarista, né? Então, bicho, não dá para você taxar esses caras aí como direitista de forma alguma. Porque se você faz isso aí, você está desumanizando o seu próprio espectro político, cara. Certo? Essa galera aqui é de esquerda. Aí tem gente falando que, mas acontece que a Amanda Vitorazzo ela tem que ir embora de lá. Cara, a Amanda Vitorazzo concorda com os caras, cara. Concorda com os caras. Tanto é que ela, até hoje, ela tá acompanhando o Renan Prantos aí, né, na sua corrida presidencial, né? Ela concorda com os caras, né? Concorda com o que tem acontecido com Jair Bolsonaro, certo? Ela tem também o objetivo de acabar com a direita bolsonarista, já que o MBL quer substituí-los, né? Mesmo ele sabendo que não tem um pingo de carisma para tal. Porque, ok, cara, tá, você vai lá substituir os caras, mas não tem como você sustentar. Em primeiro lugar, você não vai conseguir o mesmo público deles, em matéria de quantidade, em matéria de carisma, porque você justamente não tem carisma, cara. Não tem. Né? Então, tipo assim, seria basicamente aquela direita permitida estilo PSDB. Certo? Mas aí tá, vamos lá. Aí, fala Guto Gastarias, na verdade você queria destruir a vida de uma criança. Esqueceu que você queria abortar sua filha na clínica dos Jardins? Então você está criando um projeto para se autoprender, prender a si mesmo. Vai se entregar após a aprovação da lei. Rola uma castração física também. Irônico para um cara que queria abortar o próprio filho. Mas isso é Brasil. Quem foi condenado por corrupção está na presidência. Pois é. E quem destrói a vida de um feto? Estuprador tem que passar o resto da cadeia em uma cela solitária, tendo de quebrar pedra para fazer tijolo. Tá, ok. É de estupro e não aborto. Agora entendi, Guto Gastarias. Aborto pode? Falar é fácil, Gutinho. Herói. Ai. Rapaz. E o pior que, aparentemente, esse post dele aqui tá com poucas... pô. Covardaço, né?
Somente algumas contas podem responder. Aí é mole, bicho. Aí é mole. E falando em aborto, né? No Guto Abortarias, ele anda fazendo um post atrás do outro, como se aquela polêmica não tivesse acontecido. Ele tem, é por isso que eu tô falando que esse maluco aqui deve ser um sociopata, cara. Porque ele tem essa cara de pau, essa altivez, né, de simplesmente ignorar, né, a polêmica a polêmica a qual havia participado, certo? As pessoas estão questionando ele aqui, estão falando que aí, cara, quando é que você vai denunciar a clínica lá nos Jardins e tudo mais? Não que ele tenha prometido isso aí, mas claro que esse tipo de coisa, se feita, seria, né, as pessoas interpretariam como se fosse uma espécie de redenção. Mas ele tá cagando pra isso, cara. Ele tá cagando e ignora esse tipo de mensagem, sacou? Aí aqui, ó, Erika Hilton vai em batalha de rap fazer discurso dizendo que o hip hop não pode acolher gente ruim. Enquanto isso, ela vota contra o aumento de pena para estuprador. É tudo blá blá blá, papo furado, de pessoa que, cara, tá ignorando os esqueletos que ele tem no próprio armário, cara. Né? Tá ignorando, ele ignora solenemente, bicho. O deputado Guto Gastarias acionou o Ministério Público Federal e o TCU exigindo auditoria nos 8, milhões em gastos sigilosos, tá? Isso aqui foi embora do MBL. Esse maluco aqui. Vou acabar com as cotas para negros, indígenas e trans. O problema, bicho. O problema é que esse maluco aqui, né, por mais que esse tipo de proposta dele seja louvável, né, ele é como o Fernando Holliday, né, cara. Ele meio que utiliza o tom de pele dele pra, porra, sou negro, mas sou de direita. O Holliday fazia isso pra cacete, certo? Fazia isso pra cacete. Feliz aniversário, meus amores. Sim, meu pai e minha mãe fazem aniversário no mesmo dia. Toma. Vamos ver. Aí já a gente vai ver, ó. Tá, Guto Torço dos Pais, a essência de economizar. Guto Sucção. O pessoal vai ficar zoando com ele em relação a isso aí eternamente, cara. Sorte sua de seu pai não ter sugerido para sua mãe fazer um aborto. Agradeça sempre a Deus por isso e nunca mais faça essa mesma sugestão para mulher nenhuma que engravidar de você. Carnaval do Camarote do Vorcaro. Inclusive, as pessoas estão ignorando isso aí, né, cara? Porque, não sei se você havia sacado, os MBLoides, eles estão associando aí o Flávio ao Vorcaro, blá blá blá, mas eles ignoram que logo após um protesto que o MBL havia feito contra o Vorcaro, certo? No carnaval, tava lá no camarote Alma Rio, que até o ano passado era sustentado pelo Vorcaro, né? O Arthur Mamãe Caguei e o Renato Batista. Eles ignoram isso aí. Né? Eles tentaram também te abortar, Gutão. Imagina se eles tivessem te levado para a clínica de aborto que você queria levar a mãe de sua filha. Mãe da sua filha, pô. Fala aí, abortista. Porque você que ama os seus pais, o Partido Missão vai destruir o poder de compra das aposentadorias e ajustando elas só pela inflação e não dando ganho real. Isso vai matar seus pais ou avós sem remédios. Não vote nesse partido de influencer. Tá maluco. Tem mais coisa aqui. Pera aí. Já havia visto alguma coisa. Começamos a nossa jornada. O ato histórico no Lago de São Francisco. Isso aí foi quando o Renan Prantos havia falado para os seus apoiadores lá, né? Cara, eu vou ter que rememorar de qualquer forma, né? Antes disso aí acontecer,
A Amanda Vitorazzo havia soltado um post aqui no X, né, dizendo que haviam ameaçado o Renan Prantos de morte, certo? Ela havia entrado em um fórum aí, né, um fórum de esquerda, e aí haviam supostamente dito, eu falo supostamente porque, pô, você pega o texto, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso aqui pro canal, né, porra, um texto completamente, parece que havia sido feito pelo chat GPT, cara, de tão falso que era, né, dizendo que, mas eu odeio esse cara, o Renan Santos é o maior câncer da direita brasileira. Não, é o maior câncer. Não, ele havia dito o maior fascista do Brasil, mas não, cara. A esquerda, ela considera o Jair Bolsonaro como o maior fascista do Brasil. Aí falou que, eu vou matar ele e tudo. Acabou não acontecendo porcaria nenhuma, né, como a gente já imaginava. E disseram que, e esse maluco aqui, né, pra reforçar essa esparrela, né, ele tava com colete à prova de bala. Cara, quem quereria matar um sujeito desse, cara? Uma pessoa irrelevante no cenário político. Irrelevante, cara. Irrelevante. Ele não consegue nem sustentar o que ele defende esses 2 anos aí de prender matou, né? Tanto é que na sabatina na Globo News, ele deu pra trás em diversos pontos lá, cara, envolvendo justamente essa defesa do prendeu matou, né? Porra, maluco, tá achando que tem trouxa mesmo, né? Aqui, minha campanha oficialmente começou. Vote Guto outra vez. Vamos ver aqui. Minhas propostas. Fim da farra com dinheiro público. Tá bom. Reforma fiscal para conter gastos e privilégios. E defesa da desoneração da folha de pagamentos e pacote do aumento da... Cara, eu tô com um trava-língua do cacete hoje, cara. Fim do Estado empresário, privatização de estatais como Correios e outras empresas públicas para ampliar a concorrência, melhorar serviços. E, cara, mas acontece que não é porque está privatizado que vai justamente melhorar o serviço, não. Se você pegar na área dos transportes, cara, em relação à privatização, São Paulo está muito ruim. Tá muito ruim, mas ok, vamos lá. Rigor contra o crime, endurecimento das penas, redução da maioridade penal e classificação de PCC Comando Vermelho como grupos terroristas. Programa Jovem Capitalista para todo o Brasil. Educação financeira, empreendedorismo e fundamentos de economia integrados ao... Ok, isso aqui eu concordo. Desfavelização. Substituição de moradias precárias por habitações estruturadas, garantindo dignidade longe da mão do crime. Cara, isso aqui é uma mentirada, bicho. É uma mentirada porque... Olha, eu vou colocar como exemplo aqui o Rio de Janeiro. Porra, cara, não é porque o lugar ele saiu, né, de ser barraco de madeira e passou a ter casa de alvenaria que ele estaria livre, né, do crime organizado, cara. O maior exemplo disso aí, inclusive eu já havia falado aqui no canal e ninguém havia visto, né, com certeza, foi o conjunto habitacional Nova Sepetiba, cara. O crime organizado havia entrado lá, né? E, pô, a favela Cidade de Deus, que tem pouquíssimas, digamos assim, moradias precárias, né? E tá tomada pelo crime organizado há décadas. Então, cara, não é porque a gente vai empreender aqui uma mudança estética que vai mudar, né, a relação que tem com o crime organizado, eles não vão se aproximar, não, cara. Não, vai por mim que isso aqui é papo pra boi dormir, é papo pra inglês ver. Beleza? Esse domingo, aí só filha da puta, cara. Panfletaço. Nesse domingo, às 11 horas, daremos o pontapé inicial da nossa campanha. Faremos um grande panfletaço na Praça da Liberdade. Os caras só ficam no centro, pô. Vai pra Santo Amaro, pô. Vai pro Grajaú lá. E no Grajaú, cara, é só PT. De Santo Amaro pra baixo é só PT. Certo? Mas aí tá. Se você quer ajudar a mudar a política no Brasil, essa é a convocação. Junte-se a nós, cara. Não tem nenhum aqui que preste. Certo? Não tem nenhum aqui que preste. E agora tem mais uma coisa aqui. Pera aí. Guto Abortarias. Amanda Vitorazzo.
Aqui, ó. Ela tá acompanhando o Renan aí, certo? Aqui. Do Estado. E a gente vê os senadores de lá, um tá na uma, a outra. Não sou candidata ao Senado de São Paulo. É isso mesmo que você ouviu, mas peraí, infelizmente não vai estar a Amanda na urna. Você sabe da minha vontade de ser candidata ao Senado de São Paulo Aí você vê aqui que hoje ela tá utilizando filtro, né, na cara. Eu acho que ela já deve estar sentindo o peso da idade, né? Aí começou a enfiar filtro, algo o qual ela não tinha o costume de fazer, hein? Mas enfim, não vai ganhar pro Senado. Não tem carisma, não tem público, né? E claro que, pô, eu nem preciso falar que porra, os MBLoides que votam nela, você acha que conseguiriam eleger ela pro Senado? É claro que não, porra. por ver que nenhum senador hoje defende o Estado de São Paulo, que eu tanto amo, eu tenho tatuado no meu braço, inclusive. A função principal do Senado é proteger o Estado, os interesses do Estado. E a gente vê os senadores de lá, um tá na uma, a outra tem problemas físicos dela, mas que a gente sabe que nem na pauta deficiente e nem na pauta dessas áreas ela defende direito. O outro, então, era um suplente, coitado do finado. Deixou aí um suplente, a única matéria que eu vi poderia faltar a própria coisa pandemia. Ninguém, absolutamente ninguém do Estado de São Paulo. Porra, engraçado que você foi falar da Gabrilha, mas não disse o fato dela ser uma feminista do cacete, não é não? Tá bom, ela ser uma feminista tá bom pra você? Beleza. Paulo, por isso a minha indignação e por isso eu queria ser candidata ao Senado. Tentei ser liberado do meu partido, não fui, mas o sonho continua com uma chama completa do partido do centro. Por isso convido vocês agora a conhecer o nosso candidato ao Senado, que não é um Zacarias, candidato honesto, digno, extremamente inteligente. Eu tenho certeza que vai defender os interesses do Estado de São Paulo, defender cada paulista aqui. A gente sabe da importância do Senado, a importância de colocar senadores realmente comprometidos com o Estado. Beleza. Deixa eu me divertir um pouquinho aqui antes de encerrar o vídeo. Aqui, que eu havia escrito: você é da linha auxiliar do PT, meu amor. Conseguiu ser vereadora pegando o voto de bolsonarista desavisado, mas agora não vai. Dama do auxílio alpinista. É muito linda. Cara, isso aqui, vou falar aqui, isso aqui é filtro, porra. Isso aqui é filtro, né? Deixa eu ver se responderam ele. O Burrito comentou isso, toda a aparição do Renan. Parece a Amanda junto com uma... O cara não sabe escrever direito. Olha só, vou tentar falar aqui de novo. O Jurito, né, já tá errado aqui, comentou isso toda... Porra, assim... O cara não sabe pontuar direito, cara. Toda a aparição do Renan... Aí, ó. Aí que ponto. Aparece a Amanda junto uma Lula. Ah, bicho, esse cara tem o direito a voto, cara. Então, galera, é esse tipo de candidato aí que se põe como da direita, né, que vive de enganar as pessoas, né, e que tá querendo o seu voto agora. Guto Abortarias, cara que queria que a sua filha morresse, né, tá implementando essa porcaria aqui de mas acontece que eu vou querer aí colocar pra prisão perpétua estupradores, cara. Esse tipo de projeto, ele não é ruim. Apesar de que, entra na mesma seara, né, daquele tipo de propostas que o Kim Kataguiri vive recebendo dos seus cupinchas, né, dos seus chupadores. Mas, porra, é o Guto também que tá falando, cara. É o Guto, o cara que, vou falar aqui pela última vez, tava querendo matar a própria filha, porra. É ele. É esse tipo, é essa espécie de gente aí, cara. Então, o que vocês devem fazer, né, enquanto direitistas, se vocês se acham da direita, né, porra, não votem nesse maluco e façam o possível para que mais pessoas saibam da hipocrisia dele. Simples assim. Simples assim. Né? Eu acho que as pessoas como o Tiff deveriam fazer isso aí. Né? Porque, porra, eu sou um projeto de influenciador. Não consegui porcaria nenhuma aqui no YouTube. Mas ainda assim, eu tô tendo esse direito aqui de fazer vídeos aí comentando sobre essas incoerências, sacou? De gente que, né, quer mais te ferrar do que te ajudar. Né? Então é isso, pessoal.